pé para a igreja te cumprimentar. Não sente, fique de pé. Não sente enquanto você não receber 10 abraços. Amém? É Maria, né? E Aline. Sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Denaide também. Seja bem-vinda, Denaide. Estamos felizes também com a presença dos irmãos, né? Rosinha Cristiane, Denise, talvez subidinha, a Rosângela e Yara. Amém? Vocês são bem-vindos. A Denaide também está meio subidinha, glória a Deus. Amém? Deus abençoe vocês, pode sentar. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Gente, hoje eu quero dar um testemunho. Um testemunho do que o Espírito Santo vem fazendo nos meus familiares, né? Nesse propósito, está eu, a Giovana, mais alguns amigos, né? Uma célula que a gente tem todo domingo na casa da minha tia, né? Exatamente meus primos e primas. Então, irmãos, hoje eu acho que o pastor também pode dar um testemunho do que ele presenciou. Hoje nós tivemos testemunho de pessoas que eu já falei aqui, pessoas que não é muito chegada a crente, né? Não é muito chegada a palavra, que não gostam muito de estudar. E essas pessoas, assim, depois que o pastor saiu, chegou em mim e vieram dar testemunho, né, de suas vidas, né? Eu tenho uma prima que eu já falei aqui que ela realmente não é muito chegada na palavra não, e nem crente, ela não gosta. Mas o Espírito Santo é tão grande que como ele tem nos usado, né, para levar essa palavra, né, para ir todo domingo, para estar ministrando a palavra, para estar mostrando o que realmente é a palavra, o que a palavra proporciona de bom para nossas vidas. Hoje nós tivemos testemunhos de que essa obra está sendo feita, né? Elas chegaram em mim e falaram: Jorge, naquele momento que você me ligou que minha filha estava internada, que você me ligou, que você orou comigo, naquele dia a minha filha estava ruim, estava muito ruim, ela estava ruim, né? E na oração aqui na segunda-feira eu falei que quando eu orei com ela no telefone, eu senti que ela estava recebendo, né? Então o Espírito Santo, eu acho que ele faz com que eu sinta e com que a pessoa que está do outro lado também receba, né? Com que a pessoa sinta. Então assim, ela sentiu, ela recebeu, né? Ela viu que o Espírito Santo de Jesus, ele é capaz de curar, né? Ele é capaz de curar. Então hoje ela deu um testemunho: ó, naquele dia minha filha estava ruim, muito ruim. Quando foi no outro dia, já estava no terceiro dia que ela estava internada. E quando foi no outro dia, a filha dela recebeu alta. Essa é a obra do Espírito Santo. Porque no momento que eu orei com ela, eu falei: eu declaro a vida, eu declaro a cura na vida da tua filha. Se você crê, então receba, porque através de você a tua filha vai ser curada, em nome de Jesus, né? Não tem um outro testemunho do esposo dela que já foi usuário, né? Que eles estavam esses dias em pé de guerras, né? Que eles moram lá no JK, que eu não sei se alguns conhecem lá, é uma invasão, né? Lá é muito feio o lugar. Quem chega lá de cara realmente treme, porque não é um lugar assim que você chega assim e você sente coisa boa. É um lugar carregado de coisas ruins, né? Então esse esposo dela chegou em mim e falou: cara, quando foi na semana passada que você estava aqui, que a gente falou que vinha, e antes de vir eles tiveram uma briga, antes de ir para a nossa célula eles tiveram uma briga e não foi, né? E que ela mandou ele embora de casa e ele disse que andou um pouco, né? Aí o capeta tocou nele, ele foi lá e falou para ele pegar uma faca e botar na cintura e seguir viagem. Ele disse que foi lá, pegou essa faca, colocou na cintura e disse que estava andando, disse que passou na porta de uma igreja, né? E que naquele momento que ele passou na porta daquela igreja, ele foi tocado pelo Espírito Santo, né? Ele dizendo ele que pegou aquela faca, lançou ela no mato e correu para dentro da igreja, né? E hoje eles foram lá, participaram da célula com a gente, os dois, né? Eles falaram que da agora para frente a vida deles vai ser só bênção, que em nome de
Jesus vai ser mesmo, né? Então, para aqueles que estão aqui, gente, um testemunho pode mostrar para você que o caminho certo é a palavra do Senhor, né? Que o caminho certo é você falar não para tudo isso que você veio buscar resposta para a tua vida, né? Para tudo isso, para todas essas agonias que você vive no seu dia a dia, né? Isso tem uma resposta, isso tem um jeito. Às vezes as pessoas sem fé, as pessoas meio que desacreditadas, elas simplesmente falam: cadê o Deus? Deus está aí, gente. Jesus está aí, o Espírito Santo está aí, Ele está pronto para te servir, mas depende de você, né? Ele só depende de você, né? Tive um outro testemunho também da minha outra prima com outro casal, que é onde a gente faz a célula lá de oração todos os domingos, né? Eles falando para mim que eles estavam desviados, mas que através da célula eles voltaram a se reconciliar com Cristo em nome de Jesus. Gente, é tremendo. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá, que eu pude escutar esses testemunhos deles. Eu fiquei muito feliz, né? Infelizmente eu não tenho condições de trazê-los para cá todos os domingos, mas eu peço a Deus todos os dias que Deus me abençoe, para que Ele me coloque essas condições, para que um dia eu possa trazê-los para congregar com a gente, né? Que eles possam estar aqui dando testemunhos deles, para que através desses testemunhos eles podem provar para vocês que Deus existe. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Graça e paz, amados irmãos. Que alegria, que felicidade que nós temos de participar da igreja do Senhor. Quantos podem dizer isso? Como é maravilhoso ser a igreja. Como é maravilhoso pertencer a este povo. Eu sou muito feliz por pertencer a uma igreja, por participar de um grupo de pessoas que buscam a Deus. Os irmãos podem dizer a mesma coisa, né? Quantos estão felizes? Verdadeiramente felizes. Só o Espírito Santo pode nos proporcionar tal coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como Deus tem usado a vida do Jorge, da Giovana e de muitos outros irmãos aqui, Deus quer te usar. Se você não está se deixando usar, deixa Deus te usar. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos. Aleluia. Lucas. Amém, Jesus. Lucas capítulo 15. Alguém aqui, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém aqui já perdeu alguma coisa que te deixou muito triste? Quantos já perderam algo? Eu lembrei da Vaulina quando ia fazer essa pergunta. Já perdeu um celular, não achou não, né? Quem aqui já perdeu alguma coisa que te deixou assim triste? É ruim perder, né, irmãos? Quantos já foram roubados por ladrão? Nossa, isso aí é trombas. Eu estava conversando ontem com um rapaz lá da igreja do pastor Hamilton. Ontem nós recebemos um convite de última hora, daqueles que a gente tem que se esforçar muito para cumprir, tipo assim, um churrasco, sabe? Aí lá encontrei alguns irmãos e tal, e conversando com um deles, ele falou: ô irmão, a única coisa que está ruim é que entraram na minha casa essa semana e tal, eles fizeram refém 1h da tarde, colocaram a arma na cabeça deles, levaram o carro, levaram tudo que eles tinham para levar. Eles estavam muito tristes, muito abalados, né? E como isso verdadeiramente é ruim. Você que já passou por isso sabe do que eu estou falando. É muito triste você perder alguma coisa. E você sabia que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que te formou, ele já perdeu alguma coisa? Isso o deixou muito triste. Você já parou para pensar que Deus perdeu algo que o deixou muito triste? Aí você pode falar: mas como Deus se entristece? Ele não é alegria? É. Mas ele se entristece.
A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito, não resistais o Espírito, não apagueis o Espírito. O Espírito, ele se entristece, e a tristeza maior dele é quando ele perde uma alma para o diabo, é quando ele perde uma pessoa para o inferno. A maior tristeza de Deus é ver uma pessoa que foi feita a sua imagem e a sua semelhança indo atrás do diabo e entrando no inferno e morando, vivendo eternamente no inferno. Essa é a maior tristeza, o maior desgosto de Deus. A Bíblia diz que Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter feito a humanidade, porque o homem pecou e Deus perdeu o direito de posse do homem. Então Deus perdeu algo, e este algo é o homem. Lá no jardim do Éden, quando Adão pecou, Deus perdeu a sua criação. A sua criação saiu do poder dele, do império dele, foi para outro reino, para outro poder. Isso deixou Deus muito triste. Mas desde então, a obra de Deus, o caminho de Deus sempre foi resgatar, buscar, achar aquele que estava perdido. Amém, meus irmãos? Deus, em toda a história da humanidade, ele foi atrás de procurar até achar, e muitos ele tem achado. Oh Senhor, quantos são achados do Senhor aqui? Você diz isso com toda a convicção: eu fui achado pelo Senhor. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Irmãos, eu me lembrei, quando eu estava meditando nessa palavra, eu orei: Senhor, que palavra que o Senhor quer que eu traga? E nas orações, como sempre, Deus vem como uma alegria no meu coração quando Deus me dá uma palavra. É muito bom receber uma palavra de Deus, e é muito bom poder compartilhar com os irmãos esta palavra. Se eu fosse dar um título para esta palavra, eu daria a alegria de Deus, ou aquilo que alegra o coração de Deus. Ou Deus tem muito mais prazer e alegria em uma alma que se converte do que em 1000 almas ou 99.000 almas que vão para o inferno. Hoje o Jorge falou essa frase lá, viu, Jorge? Você lembra? Na festa do céu, lembra? Você falou: a festa no céu quando um pecador se arrepende. E a minha palavra é essa, e eu nem te falei naquela hora, você só confirmou. Então eu fico muito feliz poder trazer essa palavra para os irmãos. Eu estava me lembrando de Saul. Os irmãos conhecem a história de Saul. Antes dele ser escolhido para ser o rei de Israel, aonde ele estava, que Deus o chamou, ele estava à procura das jumentas do seu pai. O pai de Saul tinha perdido as suas jumentas, podemos dizer que as suas Ferraris, da época. 4.000 anos atrás, estava lá desesperado, de uma cidade para outra, de um deserto para o outro, de uma selva para outra. O que vocês estão procurando? As jumentas do meu pai. E aquele filho Saul foi tão desesperado com o seu servo atrás das jumentas. Para quê? Para alegrar o coração do pai dele, porque o pai dele havia perdido jumentas. E aí eles encontraram, Foi muita alegria, motivo de muita alegria. Aí foi ali onde o profeta Samuel teve uma conversa com ele, ungiu ele sobre rei de Israel. Eu quero dizer sobre isso hoje, pedir que se você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, nós vamos ver, observe o sentimento de Deus nessa leitura. Quando eu lia, eu estava vendo o sentimento de Deus. Pense nisso. Você que já perdeu alguma coisa, se coloque no lugar destas palavras que nós vamos começar a ler agora. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem eram os grupos de pessoas que chegavam para ouvir Jesus? Segundo essa palavra que nós acabamos de ler, todos os publicanos e os pecadores. Jesus veio, e os publicanos, que eram os cobradores de impostos, aqueles que eram amados pela sociedade, os cobradores de impostos.
o leão, né, do imposto de renda, o rapa, né, o leão do imposto de renda. Estes iam ter com Jesus, os pecadores e os cobradores de impostos iam ter com Jesus para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Qual que era a reclamação aqui dos fariseus? Quem eram os fariseus? Os líderes religiosos, aqueles que eram tudo certinho, não faziam nada de errado. Pelo menos era o que eles pensavam. Eles não faziam nada de errado. Eles também foram, mas eles não foram para ouvir Jesus. Eles foram para colocar defeito em Jesus. E quando Jesus estava a pregar para essas pessoas, eles murmuravam com a multidão, disseminando entre a multidão: olha, está vendo? Ele não disse que é o Filho de Deus, ele não disse que é santo. Olha o que ele está fazendo, se juntando com pecadores, se juntando com publicanos. Olha lá aquela prostituta, não é ela, aquela prostituta que fica ali na esquina rodando a bolsa? Ah, não são aqueles lá os ladrões que assaltaram aquele fulano de tal? Era isso que os fariseus estavam fazendo contra Jesus. Vamos seguir. Verso 2: os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo... Amém, Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Era contra a lei de Moisés que os judeus se juntassem com os pecadores e com pessoas de outra nação e se assentassem para comer contra eles. Então eles estavam murmurando contra isso. Verso 3: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Então Jesus, no seu sentimento, contou 3 parábolas. E nós vamos ouvir agora as 3 parábolas. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Jesus lhes propôs uma parábola. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, 100 ovelhas, se ele perde uma, qual é o homem que não deixa as 99 no deserto e vai atrás dessa? Quem de nós? Quem de vocês, tendo aí 10 celulares e perdendo um e não vai procurar? Eu vou. Qual dentre nós que tendo o quê? 10 filhos, né? Essa foi forte. Qual dentre nós que tendo 10 filhos e perdendo um, não vai procurar aquele um que você perdeu? Todos nós vamos, irmãos? Sim ou não? Sim. Então Jesus, indignado com aquela murmuração dos fariseus, propôs esta parábola para eles e disse: olha, qual dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Até quando, irmão, que você procura? Até achar. Quando você não achar, nem que você não tenha achado, mas você não desiste. No fundo você tem uma esperança: eu vou encontrar. Verso 5: e achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia. E quando nós achamos, e quando você acha aquilo que você perdeu, você fala: achei aquilo que estava me afligindo, achei aquilo que estava me entristecendo. E no caso aqui das ovelhas, ele diz: o pastor das ovelhas, sabe o que ele faz? Ele pega as ovelhas e põe no ombro, e ele sai, chega na sua casa, chama os amigos, chama os vizinhos e diz: achei a minha ovelha que estava perdida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus estava se referindo aqui de ovelhas? Não estava. Ainda que ele usou
por parábola uma ovelha. Simbolicamente ele estava falando de uma ovelha. E ele diz que achando-a, põe sobre os ombros e vai jubiloso, com muita alegria. Ele vai trazendo esta ovelha com júbilo, com muita alegria. Aleluia. Irmãos, é assim que o Senhor faz conosco. Quando Ele nos acha, quando Ele nos encontra, Ele está falando aqui não é de ovelha, Ele está falando de mim, de você, não da ovelha. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele não está falando da ovelha. Quando os fariseus estavam murmurando, porque Jesus estava com os pecadores, com os publicanos, Jesus contou essa parábola para representar o sentimento de Deus. E o sentimento de Deus aqui é que Ele havia perdido aqueles pecadores. Deus perdeu os pecadores. Os pecadores não são do domínio de Deus, não pertencem a Deus. Os pecadores não são de Deus, Deus os perdeu. Então Deus, Jesus, deixou os pecadores, deixou os outros que não precisavam de arrependimento e foi atrás daqueles que estavam perdidos. E os que estavam perdidos eram os pecadores. Eu era um deles, você era um deles. Ele nos achou e Ele queria achar aquelas pessoas. E aqui você pode ver o sentimento de perda, tristeza, angústia de Deus. E no fim, quando Ele encontra aquilo que se havia perdido, que é o que há de mais precioso na face da terra, o ser humano, quando Ele encontra, Ele volta jubiloso, com alegria, porque Ele encontrou eu e você que estávamos perdidos. Verso 6, aleluia. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Alegrai-vos comigo. Quando o Senhor chega lá no céu com o seu triunfo, comigo e com você nas suas mãos, dizendo achei. Ele chama os anjos do céu, Ele chama os querubins, Ele chama os serafins, e Ele chama o Pai e o Espírito e fala assim: achei, está aqui. Achei aquilo que eu tinha perdido. Está aqui o Jorge, a Giovana, o Alexandre, a Valinda. Está aqui o Anderson, a Josiane. Está aqui, Senhor. Achei aquilo que eu tinha perdido. Venha se alegrar comigo. Vamos fazer uma festa. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus não se alegra com os justos, com os 99 se alegra sim. Sabe com quem que Ele não se alegra? Com aqueles que se dizem justos, com aqueles que se dizem eu não preciso de arrependimento. Com esses Ele não se alegra. Por quê? Porque se Ele não precisa do perdão de Deus, eles não podem ser resgatados por Ele. Jesus só pode levar com Ele, quando Ele voltar na sua glória, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles pecadores que confessaram os seus pecados e deixaram o seu mau caminho. Aí sim, com este Ele se alegra. Então Ele se alegra muito mais com irmãos, o que é uma pessoa? Você pode falar: mas eu orei tanto, eu trabalhei tanto nesta célula, eu fui tanto evangelizar, eu prego tanto, e tem uma só pessoa que se arrependeu. Irmão, isso é motivo de muita alegria, isso é motivo de festa no céu, motivo de Deus chamar os anjos e os querubins e os serafins e festejar e pular com muita alegria, dizendo: olha, eu achei aquilo que foi perdido. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele segue falando no verso 8: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai a casa e busca com diligência até achar?
e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Qual é a mulher que tendo 10 moedas, dracmas? Dracma é uma moeda romana, não, uma moeda grega, só que ela tinha o mesmo valor da moeda romana, que era um denário, que equivale a um dia de salário de um soldado romano. Esta mulher da parábola tinha 10 moedas dessas, 10 dias de trabalho de um soldado romano, e ela perdeu uma dracma. E Jesus disse: esta mulher vai lá, varre a casa, procura com diligência. Irmãos, essa palavra com diligência, nós temos que usar diligência. Temos que ter diligência para procurar o que está perdido. O que está no coração de Deus nessa parábola? As almas perdidas, os pecadores. E nós temos procurado, temos alegrado o coração de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: você quer agradar o coração de Deus? Amém? Você quer agradar o coração de Deus? Você quer ser um motivo de graça diante de Deus? Você quer ser um motivo da alegria de Deus? Deus olhou para Jesus lá do céu e disse: este é o meu filho amado, que me dá muito prazer. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a minha alma se satisfaz nele. Por quê? Porque Jesus fazia tudo que o Pai gostava. O que o Pai mais gostava é que Jesus trazia consigo as almas. Ele resgatava as almas do inferno. Ele não deixava os pecadores na perdição, a menos que os pecadores não o reconhecessem. Jesus agradava o coração de Deus. Meus irmãos, nós temos sido muito egoístas. Temos vindo diante de Deus olhando só para nós mesmos, olhando para o nosso umbigo, como aquele fariseu também que Jesus contou uma parábola. Ele disse: olha, um fariseu subiu ao templo para orar, e também junto com ele foi um publicano, um pecador, um cobrador de impostos. E o fariseu, orando de si para si, disse: ó Pai, eu te louvo, porque eu não sou como esses pecadores, eu não sou como esse publicano aqui, cobrador de impostos. Eu dou o dízimo todo mês, eu jejuo 2 vezes por semana, eu honro meu pai, minha mãe, eu obedeço a lei. Obrigado, Senhor. E a Bíblia diz que ele orava de si para si. Egoísmo. Pessoa centralizada em si mesmo, só olha para o seu umbigo, só vê os seus problemas, nunca vê o problema do vizinho, nunca vê que o vizinho está indo para o inferno, nunca vê que o vizinho está padecendo de alguma situação, de alguma privação financeira, ou está com alguma enfermidade. Fariseu, hipócrita, disse Jesus. Mas o publicano, arrependido, batia no peito e orava: Deus, tem misericórdia de mim, ser compassivo, olha para mim, Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador miserável, eu cobro mais impostos do que eu devo, eu faço aquilo que o Senhor não se agrada, tem misericórdia de mim. Aí ele sai do templo e os dois descem do templo. Aí Jesus pergunta: qual desses dois saiu perdoado? O publicano saiu perdoado, porque o fariseu, que era um homem religioso, que observava a lei de Deus, que lia a Bíblia, que jejuava, que dava o dízimo, que fazia tantas coisas, era arrogante e dizia: eu não preciso de perdão. Essa palavra que este cara está falando aí, este pastor, não é para mim. Ele está falando que eu preciso me arrepender, mas isso é para o meu colega aqui do lado, talvez é ele que está precisando. Não, irmãos,
Eu estou precisando de ouvir a palavra de arrependimento. Eu preciso me arrepender. Não sejamos como aquele fariseu. Vamos reconhecer o nosso pecado. É por isso que ele diz: haverá alegria no céu por uma alma, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99, entre aspas, justos. Por 99 fariseu que acha que não precisa de perdão. Irmãos, nós precisamos nos arrepender todo dia. Eu preciso confessar os meus pecados diante de Deus todos os dias. Todos os dias. Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E citar os meus pecados diante de Deus. Eu não posso viver na prática do pecado, mas se eu pecar, eu tenho que confessar. Amém, meus irmãos? Vamos ser como o publicano. Neste caso, vamos reconhecer o nosso pecado e vamos nos arrepender e pedir a misericórdia de Deus. Aleluia, bendito seja o seu nome. Verso 11: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Irmãos, quantos pais nós temos aqui? Levante sua mão. Você que é pai, e um dos seus filhos virasse para você: pai, é o seguinte, a partir de hoje eu quero o meu direito aí, ó. Vamos vender tudo aí, vamos repartir a herança, e a partir de hoje eu estou saindo de casa e não quero mais dar satisfação para ninguém. Eu não devo satisfação para ninguém porque eu sou dono do meu nariz. Qual seria o teu sentimento de pai? Tristeza, angústia. Não era? Jesus falou: certo homem tinha 2 filhos. Um dia um deles, o mais moço, disse: olha pai, vamos repartir a herança. Estou vazando, estou saindo fora. Eu penso que esse pai ficou muito amargurado dessa palavra, muito triste, buscando uma ocasião para trazer o filho de volta. Ele não ficou preocupado com o dinheiro. Não era o dinheiro que ele estava preocupado. Ele não estava preocupado porque ia vender a fazenda e repartir os bens, não. Este pai aqui era rico. Isso não ia fazer falta para ele, não. E na realidade, este pai aqui está se referindo do Pai Celeste, que é o dono de todas as coisas. Ele ficou triste não por causa do dinheiro, dos bens, mas porque ele estava perdendo um filho. Um filho estava se desviando dele, estava saindo fora dos caminhos dele. Verso 13: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Este filho foi para uma terra distante, longe. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha celular para o pai estar monitorando o filho. Onde será que está meu filho? Essa era a preocupação dele: meu filho, o meu filho, o que está acontecendo dele? Será que ele está bem? Será que ele, por onde ele tem andado? Ele foi para uma terra distante, viver dissolutamente, viver sem os princípios que o seu pai tinha lhe ensinado, viver na prostituição, no adultério, viver nas bebedices, no roubo, viver longe do caminho do Senhor. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Meus irmãos, que situação deste jovem, que situação deste homem que pegou os seus bens e não teve sabedoria, não teve inteligência, não teve boa administração, e não muitos dias ele já não tinha mais nada, e agora ele estava à procura de um emprego, e o emprego que ele achou foi cuidar de porcos. Os israelitas tinham o costume de cuidar de ovelhas, este estava cuidando de porcos. Ovelha não era mão cheirosa, os porcos sim, eram, os irmãos sabem, né? Que os porcos
Não é em qualquer lugar, né, que você pode criar um porco. Na cidade você não pode criar um porco, né, irmão Jerônimo? Tem um lugar certo de você criar porcos. E este jovem estava criando porcos e chegou a tal ponto que ele desejou comer lavagem, bolotas, eco. Eu vi gente assim, por isso que eu falei eco, né, irmão? Comer lavagem de porco. Ele desejou e mesmo assim ele não podia, porque ninguém lhe dava nada, só para os porcos. Nem as dos porcos você vai comer. Irmãos, assim é todo aquele que se afasta de Deus. Ele está se alimentando de bolotas, ração. A ração é menos mal, né? Mas ele... lavagem, é disso que a maioria da humanidade está se alimentando. Se você tivesse uma visão espiritual aberta, você ia ver do que as pessoas se alimentam no reino do Espírito. Lavagens. Eu li um livro, alguns irmãos aqui leram esse livro, A Batalha Final, do Rick Joyner, os irmãos se lembram. Na visão do Rick Joyner, ele via que as pessoas, e até muitos crentes, estavam vivendo a sua vida, aqueles que viviam em contendas e discórdias contra os irmãos, e em fofocas e tal. Ele disse que Deus abriu a visão espiritual dele, e ele via demônios defecando em cima dos crentes de alguns, e muitas vezes o crente abria a boca assim, ó, e aquele negócio entrava, Bruno, dentro da boca de alguns crentes, e eles se alimentavam daquilo. A Batalha Final do Rick Joyner, se você tiver curiosidade, leia esse livro. Um homem de Deus, um profeta, usado por Deus, e ele teve essa visão. Muita gente está se alimentando de alfarrobas, né? Tem uma tradução que fala alfarrobas, bolotas, lavagem. Muita gente se alimentando de lavagem e não sabe, e pensa que está tudo bem, que lavagem boa. Mas como disse Arão no filme O Príncipe do Egito, de José, né? Moisés, quando eles estavam lá amassando barro no Egito para fazer tijolos. Aí quando Moisés veio e falou: Faraó, libera o meu povo, diz o Senhor. E aí o faraó mandou foi aumentar mais o peso, né? O trabalho. E aí foram lá para Arão e ainda falaram: não, nós não estamos reclamando não, nós até gostamos de amassar o barro, até gostamos de ser escravos, de comer aquilo que nos sobra, do que sobra da mesa de vocês. Mas este jovem, ele chegou ao ponto de se alimentar, de desejar comer as bolotas. Verso 17: e tornando em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, meu irmão, até que chegou ao ponto deste jovem entrar em sabedoria na sua consciência. E ele pensou: poxa, meu pai está lá com tantos trabalhadores, e todos eles têm fartura de pão, e eu estou aqui mendigando pão. Não, isso não pode acontecer. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai, eu tenho que ir lá no meu pai e falar para ele: Pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno nem de ser mais chamado teu filho, me perdoa. Oh, irmãos, Deus tem mais prazer por um pecador, que se arrepende, do que por 99 que pensa que não precisa de arrependimento. Nós temos que tomar a consciência, olhar para dentro de nós e falar: Deus, tem misericórdia de mim, ser compassivo para comigo, me perdoa, Jesus, porque eu pequei contra o Senhor e eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Irmãos, um arrependimento verdadeiro, aquele que brota do fundo da alma, ele gera dentro de nós uma compulsão que nos leva para chorar, gemer, tremer as nossas carnes diante de Deus. Eu penso que foi assim o arrependimento deste jovem. Verso 20, né? E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe,
viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Oh, Pai amoroso, né, irmãos? Que Pai maravilhoso! E este Pai é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se. A Bíblia diz que Ele se arrepende do mal. Ele se arrepende da ira que Ele ia praticar contra aqueles desobedientes. Se arrepender. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele me buscar, se ele orar, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem um detalhe: se o meu povo se arrepender, se o meu povo me buscar, se o meu povo orar e se ele pedir perdão. Foi o que este jovem rico, também um jovem rico, né? Este jovem